Dia do Orgulho LGBTQIA+, uma data para comemorar avanços e conscientizar a sociedade sobre a importância de se combater crimes de preconceito por orientação sexual. Infelizmente, essa luta está longe de ser vencida. Em Campinas, por exemplo, dados do Centro de Referência LGBT mostram que a média mensal de casos de violação de direitos aumentaram durante a pandemia. A drag queen Jaqueline Ramírez tem 12 anos de carreira. Ela diz que já passou por muitas situações de violência. A pior delas foi uma agressão física que aconteceu pouco antes de uma apresentação na capital. Passou um cidadão e me agrediu, ele me bateu, ele me deu um murro no meio da cara, me jogou no chão, eu quase fiquei desmaiada porque foi muito forte, me machucou, eu já estava montada, caracterizada, então essa é a experiência mais traumática que eu tenho. Jaqueline, que mora em Campinas, se considera uma pessoa transgênero não binária, diz que a violência mais comum é o que ela chama de violência simbólica. A primeira violência é a exclusão, são 3 exclusões, a exclusão familiar, a exclusão escolar e a exclusão do mercado de trabalho. São essas as principais violências que as pessoas LGBT sofrem. Os casos de violação dos direitos LGBTQIA+, aumentaram em Campinas nos últimos anos e não foi pouco não. Dados do Centro de Referência LGBT da cidade revelam que o crescimento foi de 83% entre 2019 e 2021. Em 2019, eram registrados 23 casos de violação de direitos por mês em média. Passaram para 38 casos mensais no ano passado e este ano a média mensal é de 42 casos. E aí pensando nas agressões psicológicas, nas agressões físicas, nas ameaças, em homicídios, no próprio preconceito e discriminação dessas pessoas em vários espaços. Então, tudo isso está englobado aqui nesses números. A Valdirene diz que a maioria sofre mesmo violência psicológica e por parte da própria família. Por isso, a pandemia acabou contribuindo para essa piora. As pessoas estão muito mais em casa, estão muito mais reunidas, então as famílias acabam, de uma certa forma, agredindo um pouco mais. As discussões são mais intensas dentro do cenário familiar nesse momento. A Victoria Aixa é uma travesti que faz parte da UNA, a União Nacional LGBT de Campinas, que tem feito um trabalho importante de combate ao preconceito e acolhimento da população LGBTQIA+. Deu início no banco de alimentos LGBT, de contribuição voluntária, numa perspectiva de arrecadação de alimentos e distribuição para pessoas LGBTs. E, além disso, a gente também levou máquinas de costura para as pessoas trans participarem do projeto de feitura de máscaras. Dessa forma, a gente conseguiu levar renda para essas pessoas. Ela tem quase 10 anos de transição. Eu me entendi enquanto pessoa LGBT com 14 anos de idade. E com 15 eu passei por um processo de sair da minha casa. E quando eu chego em Campinas, eu passo a iniciar a minha transição. Nesse período foram muitas dificuldades, mas muitos avanços também. A gente tem muito trabalho pela frente, eu digo que a gente está só começando, é só o começo. Cada um tem o direito de ser quem e como é, Não nos cabe definir quem é o outro ou como o outro tem que ser. E nós temos legislações muito importantes que protegem a população, mas legislação sem discussão, sem educação, sem diálogo, não muda preconceito. Nós moramos no país que mais mata LGBTs. O orgulho ele é necessário porque o orgulho ele nos empodera. O orgulho naturaliza uma coisa que é massacrada historicamente, que é um preconceito estrutural. Por isso que é importante a gente ter orgulho. Além dos projetos de arrecadação de alimentos e distribuição de máquinas de costura, a UNA, que é a União Nacional LGBT em Campinas, também criou uma vaquinha para manter a Casa Coletiva Quilombo 717, criada para acolher pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo telefone que está aparecendo aí, 94447, eu vou repetir, tá? 99447-0386. É esse que aparece na tela, ajude se você puder.